voltando para as correntes marítimas, tivemos problemas técnicos com uma queimada aqui na vizinhança e agora voltamos, né? Então, as correntes, nós estamos aqui com um planisfério e eu dizia que o que vai determinar o movimento, né, das correntes marítimas vai ser o hemisfério, tá? Então, no hemisfério norte, né, a, a corrente marítima faz sentido horário, sentido do relógio. No hemisfério sul, ao contrário, sentido anti-horário, tá? Então, isso é uma coisa básica. Lá no norte, linha do Equador para cima, hemisfério norte, sentido horário. Hemisfério sul, sentido anti-horário, certo? Vamos lá. Então, por exemplo, ó, o Cristóvão Colombo saiu aqui da Espanha e ele queria fazer vir para cá. Só que aí ele veio, caiu nessa corrente marítima e ele foi jogado e levado para o Caribe, tá? Sentido horário, ó. É. E quando ele voltou, ele pegou essa aqui, ó. Olha que maravilha. Quando você cai nesse meio aqui, ó, já era. Você vai ficar aí até Deus quiser. Brincadeira. Hoje os navios têm motores e etc. Então ele não depende da correnteza. Mas no passado, na época das grandes navegações, eles dependiam disso. Então, por isso que existem os estudos chamados cartas náuticas. Porque é lógico, né? Aqui nesse planisfério, um exemplo simples, mas existem muitas outras dentro dessas grandes. Essas são as grandes correntes, e dentro delas tem outras, né, que vão dar para dar uma emoção na vida das pessoas, tá bom? Então aqui, ó, né, nós temos as correntes e quando depois em casa vocês vão olhar direitinho, né, no material, nós temos umas setinhas brancas, que são as correntes de ar também, tá? Que vão vir dos polos, tá? Dos árticos, tá certo? Outra coisa, será que essa temperatura dessas águas são as mesmas? Não, né? É, é, deu branco. Não são as mesmas. Quanto mais próximas aos polos, as águas são mais frias, as águas são mais densas, a profundidade é maior. E por que isso? Por quê? Quando a Terra, né, a Terra ela fica nessa uma inclinação, então ela faz esse movimento durante o processo de, de esqueci, verão e inverno, né, nos hemisférios. Então, é, conforme se aproxima o verão no hemisfério norte, que é, no caso, no nosso caso, o hemisfério sul está no verão, está indo para o verão. Então, essa parte fica mais exposta ao sol e essa menos. Então, os polos habitualmente vão ficar menos expostos ao sol. Então, sempre vão estar, mesmo que tenha sol, vai ser a incidência dos raios solares vai ser menor. Então, as águas vão ser mais geladas. Apesar que na atualidade, né, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul está passando por um degelo por conta dos buracos na camada de ozônio e do aquecimento global, né? Então, mas mesmo assim continuam mais geladas. E as águas que ficam próximas às regiões equatoriais, né, a faixa equatorial aqui, são águas mais quentes, certo? Por conta e são, a profundidade é menor também, tá? São águas mais dinâmicas, assim.
E o clima do planeta, ele é regulado pela atividade solar, como a gente sabe, né? Mais exposto ao sol, mais quente, mais frio, mais quente, mais frio, e assim vai indo, né? E, e as correntes marítimas são também interferidas, são influenciadas por esse clima, como eu falei para vocês, né? Os mares do norte e do sul mais gelados, a região que fica na região equatorial, né, na faixa equatorial, os ventos, a maré é mais quente. As correntes de ar frio, né, elas vêm normalmente das regiões polares, né, do norte e do sul, e carregam com elas as mudanças, né? Trazem as mudanças na temperatura, tá? E aí, a gente sabe, quando elas se chocam com as correntes de ar quente que estão no continente, habitualmente tem algumas precipitações. Chove, graças a Deus, né? Mas em algumas regiões, por exemplo, não acontece isso, que é no caso do deserto do Atacama. Por exemplo, a corrente marítima que empurra a corrente atmosférica na região do Oceano Pacífico, principalmente ali na América aqui na América do Sul, próximo ao Chile, é a corrente de Humboldt. E aí, ela é muito fria e ela carrega poucas partículas de água. Então, quando ela chega no continente, ela está seca. Por isso que existe o deserto do Atacama, numa grande altitude, né? E numa região, se nós formos pensar na América do Sul, tem um deserto, e um deserto, uma região com neve, né? Tão alto, mas é por conta desse fenômeno da corrente de Humboldt, porque a água, né, quando essa corrente marítima chega no continente, essa corrente vem, ela vem seca, né? Então essa região ela é muito seca mesmo, tá? A região do Pacífico, já tem a questão da altitude, né? Que o ar já é mais rarefeito e ainda é um ar seco, tá bom? E por outro lado, né? Temos as correntes quentes que elas carregam mais umidade, né? E elas fazem com que é, elas têm mais umidade, né? E fazem com que a água evapore mais rápido, né? Então, as correntes de ar quente, elas fazem com que a água evapore mais rápido e traz mais umidade nos lugares. Então, os lugares mais quentes são mais úmidos. Por exemplo, a floresta amazônica é úmida pra caramba. As florestas, elas são ambientes que existem correntes de ar quente, né? Umidade. São lugares quentes, com muita evaporação, graças a Deus, né? Graças a Deus que a Amazônia é assim, por isso chove no Sudeste, porque a corrente de ar, vem uma corrente de ar da região amazônica que vem para o Sudeste brasileiro. E essa corrente, quando se choca também com as correntes marítimas, é que provocam as chuvas, né? E quando não tem essas correntes, não vem, a gente sofre, tá? No caso do Brasil, né, tem uma corrente chamada Corrente do Brasil, que banha a costa atlântica, tá? Que é uma, que é uma das correntes aí mais conhecidas, tá bom? Que trazem as chuvas da porção leste. O Pacífico, lá do oeste, tá? Aí vocês vão falar, professora, por que essa corrente do Pacífico não chega aqui no Brasil? Por conta da Cordilheira dos Andes, tá? Barra lá, graças a Deus. Não, gente, a pessoa vem um desertão para cá. A gente já tem muitos problemas. E essa corrente do Brasil é a que é responsável por trazer as chuvas na porção leste, tá bom? E propiciam, né, a Mata Atlântica. Em outros lugares
a gente pode citar a corrente do Golfo, tá? Que ele vai ser responsável pelo clima na América do Norte e na Europa, tá? E como eu disse, o El Niño e Laninha, elas elas têm uma relação muito forte com as correntes oceânicas, né? Porque é através do aquecimento das águas do Pacífico que nós temos a alteração na corrente de Humboldt, né? E aí a gente vai ter os fenômenos do El Niño ou da Laninha, que vai mexer com toda essa questão do clima, né? Ora era para ser quente, tá frio. E quando era para ser frio, tá quente. Se era para chover, seca. Se era para secar, chove. Então, esse menino e essa menina são bem traquinas, tá certo? Então, só para fechar, né? É sempre interessante que vocês entendam que todos esses fenômenos naturais que ocorrem no planeta Terra, eles são harmônicos, são interdependentes, ou, né, interdependentes quer dizer que dependem um do outro para sobreviver. Ou seja, tudo no nosso planeta tem uma função e quando algo sai do normal, existe um desequilíbrio, um desmatamento, um fogaréu, igual colocaram aqui, porque as pessoas acham assim: ah, eu coloquei fogo aqui no lixo, nesse mato aqui na minha calçada, não pega nada. Você que pensa. Isso impacta num coletivo, porque quantas pessoas pensam dessa forma no mundo? Então, quando há um desequilíbrio em algum desses sistemas, nós todos vamos sofrer, né? Porque aí a engrenagem sai do eixo e aí o exemplo mais vivo disso é essas variações climáticas que nós estamos vivendo, principalmente por causa do El Niño, né? Pessoal, nós estamos quase em dezembro, logo vai ser verão. Olha só o frio que fez esses dias. Efeito do El Niño, né? Então, para vocês terem ideia, que nós não estamos falando de coisas aleatórias, é algo concreto e palpável. Então, nós estudamos biomas, estudamos essas relações interdependentes para que a gente entenda o funcionamento do nosso planeta, que influencia diretamente na nossa vida. E que dessa forma, entendendo como ela funciona, como o nosso planeta funciona, nós possamos preservar, né? E o que não foi preservado, que a gente tente colocar as coisas no lugar, tá bom? É só isso por hoje. Um grande beijo para vocês. Isso é para quem não está na aula. Até o próximo vídeo.